Bom, então tá. Eu vou fazer aqui um breve comentário então sobre os artigos, a escolha deles, tá? Eu vou comentar a respeito assim sobre cada um destes, relacionando um pouco um com o outro, tá? Sobre a metodologia de pesquisa e depois eu vou comentar um pouco sobre cada um deles, né? A maneira então que eu fiz foi o seguinte: eu dei os artigos, depois eu tentei fazer aqui um fichamento na forma de diagrama V de cada um, e aí vou fazer um comparativo entre cada um desses. Tá, então os meus artigos foram o seguinte aqui, ó, pela ordem cronológica, análise dos condicionantes sociais da evasão e retenção em cursos de graduação em física à luz da sociologia de Bourdieu, de 2012, as marcas sociais deixadas pelas escolas em nossos professores de ciências, a questão da violência simbólica, de 2016, e explorando a potencialidade do conceito de disposição na formação de professores de ciências, de 2017. Então, a área de pesquisa é a formação de professores com caráter sociológico e o que os três artigos apontam assim de maneira comum, né? Eles usam como referencial a sociologia da educação de Pierre Bourdieu. Agora, sobre a metodologia de pesquisa, bom, com relação à análise dos condicionantes sociais da evasão e retenção dos cursos de graduação em física, esse artigo foi mais um caráter quantitativo, então eles fizeram um levantamento com estudantes ingressos e egressos do curso de Física, licenciatura e bacharelado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para estabelecer uma relação entre a diplomação e a evasão dos, dos estudantes, né, à luz do estudo de relações de classes sociais, baseado na sociologia da educação de Bourdieu. No outro artigo sobre as questões das marcas sociais deixadas pela escola e nossos professores de ciências, a questão da violência, eles fizeram umas entrevistas e aplicação de questionário com 136 professores atuantes em um curso que deu a entender assim um curso de extensão de 30 horas na Universidade de São Paulo, tá? E identificaram alguns fatores, né, relacionados à trajetória social deles na carreira docente, em detrimento relacionado às memórias escolares, né, principalmente lembranças do ponto de vista negativo. E o outro artigo que teve sobre o conceito de disposição na formação de professores de ciências foi identificado diferentes disposições, né, distintas disposições, com dois professores de química que foram entrevistados durante seu período de licenciatura e depois no processo de conclusão já atuando como professores. Bom, eu vou mostrar agora então o diagrama V que eu fiz de cada artigo, tá? E fazer alguns breves apontamentos sobre cada um deles. Então agora eu vou colocar a imagem e vocês vão estar ouvindo o meu áudio. Bom, então tá, esse aqui é o diagrama V, certo? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer só algum comentário, tá? Breve sobre cada um aqui. Então, o que eles constataram? Fosse esperado que tivesse um maior número de diplomados com estudantes de origem social mais alta, né? Não tão popular, né? No caso, média e dominante. E não foram isso que eles constaram. Entretanto, eles analisaram, verificaram que os indivíduos que têm uma origem social, tá, com um maior capital econômico e cultural passam menos tempo na universidade, ou seja, tem uma menor retenção, tem uma menor aprovação, tem a questão de melhores índices. Então, assim, talvez isso, o principal ponto aqui colocado pelos autores foi a questão, assim, de que talvez essa questão de ter indivíduos que concluem o curso, tanto de origem popular e, e origem média dominante, possa passar essa falsa sensação de ingenuidade, tá, à luz da teoria de Bourdieu, que foge essa questão dessas rupturas de classe. Tá? Mas aí tem que ter a questão da análise de diferentes valores no mercado para os diplomas de diferentes classes sociais. Então
Então isso aí é uma colocação que eles colocam, né? Esses indivíduos, eles têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? Será? Seria algo a se considerar, tá? Bom, então aqui foi o outro artigo, as marcas sociais deixadas pelas escolas em nossos professores de ciência, a questão da violência simbólica, e aqui o diagrama montado, né? Tinha como objetivo quais as lembranças negativas da da trajetória escolar influenciam as percepções de ensinar ciências. Então esse aqui foi o público, e eles verificaram o seguinte, que em geral, apesar de terem experiências positivas e negativas em sua trajetória escolar, tá? As memórias negativas foram as que mais marcaram, né? Principalmente no quesito de preconceito, tanto de colegas, tá? Racismo ou a questão intelectual, até por professores também. Então, assim, apesar deles exercerem um trabalho, estarem buscando, tá? A questão do curso que eles participaram, onde foram realizadas essa entrevista, tá? Para esses indivíduos, a escola parece ser mais um indicativo de coisas que não deram certo. Então, assim, eles gostavam de ciências, tinham interesse pelas ciências, mas tinham outros objetivos pela carreira, tá? E foram acabar parando na profissão de professor, dando a entender que não tinham muito o desejo. Aí aqui o outro artigo, ó, explorando a potencialidade do conceito de exposição na formação de professor de ciências, tá? Isso aqui foi do Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências no ano passado, 2017, e pelo que eu observei, esse artigo aqui é uma extensão da tese de doutorado da Luciana Massi, tá? Então aqui ela teve como pressuposto o seguinte: para esse artigo, ela vem apresentar a questão de diferentes disposições em dois professores de química que foram entrevistados enquanto licenciandos e enquanto professores. Nesse processo inicial de pesquisa, eles entrevistaram vários professores no início, tá? Mas depois de uns anos, alguns responderam e eles fizeram um retrato sociológico. Então aqui, dentre as várias disposições identificadas, né, o que foram aqui analisado de cada um desses entrevistados, né? O personagem aqui, o sujeito Rui, tá, foi encontrado à disposição de adaptação e reprodução repetição. Então ele foi um sujeito que teve que se adaptar em muitas questões, fez cursinho pré-vestibular, tinha interesse em outra área de ciências, tá? E como metodologia dele, em sala de aula, destaca-se a questão da reprodução e repetição. Então ele acha que fazendo muitos exercícios que se aprende ali na prática, reforçando para qualquer área de ciências exatas. E aí no caso aqui da outra sujeita aqui de pesquisa, Clara, ela tem uma disposição para ser bem individualista, tá? Cita a questão dela ter uma irmã gêmea, que ela não tinha muitos amigos, ela foi uma pessoa muito tímida, mas quando ela está em sala de aula, ela já tem essa desativação da timidez no exercício profissional, então ela busca ser uma pessoa diferente do que ela realmente é quando ela está em sala de aula. Vai lembrar então que esses dois sujeitos aqui apresentam disposições distintas, sendo que eles apresentam um caráter social bem parecido, né, oriundo assim de familiar poucos escolarizados.